Ok, tá gravando? Tá gravando, vamos lá? Boa noite, pessoal. Aqui, Luciano Oliveira, Ricardo. Estou aqui também, boa noite, gente. A gente está aqui fazendo esse vídeo aqui para tirar algumas dúvidas que a gente viu no pessoal aí no início das compras aí. E a gente vai tentar sanar todas as dúvidas e fazer um vídeo bem rápido, bem explicativo, para poder ajudar vocês aí. Vamos lá. Beleza. Então, eu estou com a tela aqui aberta e a ideia é a gente tirar algumas dúvidas técnicas e algumas dúvidas de negócio e esclarecer as principais dúvidas, e a gente vai provavelmente fazer isso ao longo da semana aí, até todo mundo tá 100% integrado com as nossas ferramentas. Bom, uma primeira dúvida que aconteceu geral aí do pessoal é o seguinte, ó. Como a gente tem três robôs, o Distance, o Kelt e o Volume, muitas pessoas querem rodar eles, os três robôs no mesmo ativo, tá? Para que isso seja feito, é necessário abrir uma janela do gráfico para cada um dos robôs, tá? Então, por exemplo, eu vou abrir aqui uma janela do índice, mais uma janela do índice e mais uma janela do índice. Vou abrir três janelas e é preciso uma janela para cada um dos ativos, tá? Então, eu vou arrastar para esse ativo aqui, vou confirmar aqui a minha licença, vou arrastar para esse ativo aqui, vou confirmar minha licença, e vou arrastar para esse ativo aqui, vou confirmar minha licença. Então, nesse caso aqui, claro, eu botei o mesmo robô, tá? Mas a ideia é ser três robôs diferentes. Então, estou rodando aqui o Kelt, o Distance e o Volume no mesmo ativo, tá? Então, se você quiser rodar os três robôs no mesmo ativo, três janelas. Se quiser rodar no dólar também, abre mais três janelas do dólar e coloca o robô em cada uma das janelas, tá? Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é o seguinte, quem for executar mais de um robô, quiser rodar mais de um robô, a sua conta, muito importante, a sua conta na corretora tem que ser uma conta do tipo Edge. Não pode ser uma conta do tipo Netting, que é o padrão quando você abre uma conta do MetaTrader 5, em qualquer corretora. Tem que ser uma conta Edge. Essa conta Edge, qual é a diferença dela? Ela permite que você tenha uma operação vendida e uma operação comprada no mesmo ativo. Então, isso vai permitir que um robô esteja operando e outro robô esteja operando talvez em outro sentido ou até no mesmo sentido, no mesmo momento. Então, duas operações abertas no mesmo ativo, controladas por robôs diferentes, sem que uma interfira na outra, tá? Então, a sua conta tem que ser tipo Edge para rodar mais de um robô. Pelo que a gente sabe, na XP você consegue, então, na própria plataforma da XP pela internet, trocar a sua conta para tipo Edge, e nas outras corretoras, Genial, Clear, Bodal, você tem que solicitar, então, no suporte deles, para que a sua conta do MetaTrader 5 seja uma conta do tipo Edge, tá? Então, esse é o primeiro ponto estabelecido. Segundo, pessoal, não esqueçam que o Algo Trading tem que estar ativo, tá? Se o Algo Trading estiver desativado aqui, ó, botão Stop, os robôs vão estar todos em stop, eles não estão rodando, eles não conseguem colocar ordem. Tem que estar sempre ativo. No final do dia, se eu não tiver nenhuma ordem aberta e eu quiser parar os robôs, basta eu vir no Algo Trading e dar um stop aqui, tá? Ou fechar o gráfico, né? Mas quem gosta de deixar a plataforma aberta, já com os gráficos todos configurados, o ideal, então, é só dar o stop aqui no final do dia, confirma que não tem nenhuma ordem, os robôs, então, não estão rodando. No outro dia de manhã, deu o stop aqui, os robôs se atualizam, né? É importante lembrar que os robôs se atualizam sempre às 9 horas da manhã, antes de abrir o pregão. Então, é bom que antes, um pouquinho antes das 9 horas, já esteja ativado o Algo Trading ali para operar. Algumas pessoas também tiveram dificuldade aqui no menu ferramentas, opções, de colocar o endereço. Parece que o endereço ficou um pouco ilegível no vídeo, que está lá no Hotmart, tá? O endereço é https://firestore.googleapis.com. A gente vai colocar esse endereço descrito lá na descrição do vídeo do Hotmart,
facilitar mais para frente, tá? Então, só confirmando, a gente falou com algumas pessoas e confirmou esse endereço aqui. Então, a questão das janelas é muito importante. Outra coisa, no vídeo de instalação, a gente mostrou que você tem que vir aqui em arquivo, abrir pasta de dados para fazer a instalação, né? Ele vai abrir aqui o Windows Explorer, no arquivo abrir pasta de dados, e aqui no MQL, então, em Experts, você vai colocar os robôs, e em Indicators vai colocar os indicadores, tá? Muitas pessoas não conseguiram rodar os robôs porque não colocaram os indicadores, tá? É muito importante, mesmo que você queira só rodar os robôs, também instalar os indicadores, porque tem alguns indicadores aqui, ó, que são utilizados pelos robôs. Então, tem que instalar os indicadores e os robôs, mesmo que você queira rodar só robôs, tá? Outra coisa, na pasta Indicators e na pasta Experts, você não pode criar subpastas aqui e colocar os robôs em subpastas, porque atualmente eles estão configurados para rodar sempre na pasta raiz, ou seja, na pasta Experts e na pasta Indicators. Se eu criar uma subpasta aqui dentro e colocar eles não vão funcionar, tá? Mais para frente, depois a gente já coloca isso na lista de desenvolvimentos futuros para permitir essas customizações, tá? Então, falamos do Algo Trade, falamos da liberação do endereço, falamos de uma janela para cada ativo, falamos da conta Ed, sobre a licença, né? A licença de ativação. Como a licença de ativação é um robô que você tem que colocar em um gráfico, ele vai fazer a checagem diária aqui da licença, enfim, e vai baixar todos os parâmetros dia a dia, vai baixar os sets dos nossos robôs. Você coloca ele num único ativo, seja o índice ou o dólar, escolhe um deles, coloca o robô e deixa lá paradinho. Minimiza, abre as suas outras janelas, distribui e deixa o license lá. Porque todos os dias ele vai fazer uma checagem para fazer tanto a liberação de licenças quanto baixar os parâmetros do site, tá? Então, o license tem que estar sempre aberto, minimizadinho ali, numa janela de gráfico, tá? Outra coisa, vamos voltar para aquele exemplo. Por exemplo, eu estou aqui com duas janelas do mini índice, tá? Vou organizar elas aqui. Deixa eu colocar em janelas. Estou rodando dois robôs aqui, o Distance, e estou rodando aqui o volume, tá? Vou arrastar o volume para cá, rodando dois volumes, dois robôs. Quando um robô entra numa operação, o que vai acontecer? A outra janela do mesmo ativo, índice, também vai aparecer a operação. Então, eu estou operando aqui, vai aparecer aqui. E aí fica a dúvida, qual dos robôs que está fazendo essa operação? Quem está controlando? Então, quantas janelas eu tiver do ativo aberta, vai aparecer em todas as janelas. Quando você instala o robô aqui, ó, existe aqui, ó, número de execução do robô. O que é isso? Isso é um controle do próprio MetaTrader para fazer a diferenciação dos robôs rodando no mesmo ativo. Então, cada um dos nossos robôs já tem um número de execução próprio, que é um número separado para cada um dos robôs. Você pode alterar, mas não precisa, tá? O ideal é deixar o mesmo número aqui que a gente já indica, que já é um número separado. Então, esse aqui é o 47, final 47. E o Celt aqui, por exemplo, é o final 805. Então, são números diferentes. E isso garante que os robôs saibam o que um está fazendo e o que o outro está fazendo, mesmo que a ordem apareça nos dois gráficos, tá? E aí, aqui, ó, no menu Exibir caixa de ferramentas aqui, ó, aqui você tem as operações, tá? Você tem as operações e aqui, ó, existe uma coluna chamada ID do EA. Aqui vai aparecer esse número aqui, ó, que é o número que está configurado no Expert aqui, ó, ID do EA. Então, se essa coluna não estiver aparecendo aqui, ó, você clica com o botão direito do mouse, vai em colunas e habilita ela aqui, ó, ID do EA. Ó, colunas, ID do EA. Então, quando ele colocar as ordens aqui, depois você entrar no histórico,
você vai ver, então, qual é o robô que está colocando a ordem, depois você vai poder segregar e saber qual deles está operando no momento, tá? Então, essa foi uma dúvida aí do pessoal. Bom, seguindo um pouquinho, depois a gente vai falar sobre gerenciamento de risco. Eu estou tentando separar primeiro as dúvidas mais técnicas aqui. A princípio, as dúvidas de instalação são essas. Algumas pessoas tiveram dúvida em relação ao nosso site, tá? Eu vou até abrir o nosso site aqui, ó. Vou colocar ele na tela para vocês. Esse aqui é o nosso site. Então, no nosso site, ele tem um sistema aqui, né, que é onde a gente faz o login, e ele tem o site aqui, que é onde está todas as informações, a descrição dos produtos, os preços, enfim. Está o link para comprar aqui. Vocês não precisam, em momento nenhum, dessa etapa, se cadastrar aqui, tá? Se cadastrar e utilizar o sistema. Vocês não precisam fazer nada disso agora, tá? Tudo que vocês precisam está disponível lá no Hotmart. No momento que você fizer a compra e fizer a ativação lá no Hotmart, aqui dentro do Hotmart tem o detalhamento do conteúdo, do curso que você vai ter acesso. E aqui dentro, então, está todos os vídeos explicando passo a passo como instalar, como baixar, como fazer o download, como funciona cada um dos robôs, como funciona cada um dos indicadores. Aqui no módulo 13 está o módulo para download, é onde você vai baixar os arquivos aqui. Então, você não precisa do site para nada nesse momento, tá? Tudo que você precisa para instalar e rodar os robôs está dentro do Hotmart, tá? Bom, bacana. Então, falamos da parte técnica, falamos dos gráficos, falar um pouquinho dos computadores. Então, o pessoal também questionou muito sobre a capacidade dos computadores. Assim como a gente coloca aqui no site, no nosso site, a gente já tem algumas dúvidas mais pertinentes que a gente colocou aqui no FAQ. É bom sempre dar uma lidinha aqui, a gente vai, agora durante a semana e nos próximos dias, a gente vai complementar mais essas perguntas mais principais, né, que as pessoas fazem mais. Mas o pessoal falou muito sobre o computador, né? Os requisitos máximos, a gente até descreveu alguma coisa aqui. Geralmente, a máquina que se você já usa um computador para operar manualmente, o TRID, por exemplo, e você tem uma boa velocidade para operar com o TRID, nessa mesma máquina você vai conseguir rodar um MetaTrader e vai conseguir rodar os robôs tranquilamente. Bom, eu quero rodar os 3 robôs nos 2 ativos, com 6 janelas. Pode ficar um pouco pesado. Então, o ideal é que você tenha uma maquininha boa ali, com no mínimo 4 GB de RAM, e você faça um experimento. Rode 2, 3 robôs na sua máquina, veja como é que foi a performance. Foi bem, roda mais 2, roda mais um ativo, e vai sentindo como é que as coisas vão ocorrendo na sua máquina, para ter confiança que a máquina não vai travar, não vai pendurar, tá? Então, claro, qualquer outra dúvida relacionada ao tipo de computador, ao modelo, pode nos perguntar, a gente vai responder. Mas, a princípio, é isso. Uma maquininha boa, com 4 GB, uma máquina que você já usa para operar, você vai conseguir rodar os robôs e vai escalando eles e vai sentindo como a máquina se comporta, tá? Bom, seguindo nessa linha mais técnica ainda, teve muitas perguntas sobre máquina virtual. Então, provavelmente a gente vai fazer um videozinho falando sobre máquina na nuvem, tá? Para rodar os robôs. Algumas pessoas também perguntaram se poderia usar a nuvem virtual da própria MQL, né? Porque o site do MQL, que é o site do MetaTrader, é o site oficial deles aqui, ó, MQL5, o site do MQL5, ele tem uma nuvem própria de hospedagem aqui chamada VPS, tá? A gente não indica utilizar essa VPS, tá? Porque essa VPS é basicamente para usar os robôs que estão no mercado aqui do próprio MQL, funciona muito bem para Forex lá fora, e como nós operamos na Bolsa Brasileira aqui na B3, a gente precisa de servidores próximos aqui da B3 para operar o nosso índice e o nosso dólar, tá? Então, a gente indica aí a Amazon, a Microsoft, enfim, alguns servidores que estão em São Paulo e têm uma baixa latência. A gente vai fazer um vídeo especificamente sobre isso, tá?
Já respondi algumas dúvidas sobre isso durante o dia e depois a gente vai responder mais. Também surgiu algumas perguntas, o pessoal falando, eu posso rodar os robôs no Forex? Não, não pode rodar os robôs no Forex. A gente só tem os sets configurados para dólar e índice, seja mini ou seja cheio, tá? Eles futuramente vão poder rodar no Forex, mas por enquanto ainda não, porque a gente não acompanha eles no Forex, a gente não sabe como é que é o comportamento deles, a gente não testou, a gente opera, a gente é especialista em B3, dólar e índice, então só tem os sets para esses dois robôs, esses dois ativos, tá? Bom, então falamos sobre os ativos, falamos sobre a máquina para rodar, falamos um pouquinho sobre a nuvem. Depois, eu acho que a nuvem é um assunto que a gente tem que detalhar um pouco mais. Falamos sobre a máquina, falamos sobre a conta, que tem que ser ED. Também surgiu algumas perguntas sobre RLP. Tá? Nós não somos especialistas, nós somos traders. Então, a RLP tem bastante vídeo, aí, bastante informação na internet. Nós já testamos nossos robôs com RLP ativo e sem RLP ativo e a gente não enxergou nenhuma diferença visível na performance dos robôs utilizando RLP. Então, essa é uma decisão individual do trader aí operar com RLP ou não. Vocês podem ativar, desativar e chegar às próprias conclusões de vocês. A gente acredita que isso não tem impacto relevante nos robôs, tá? A gente tem um assunto muito latente aí, que é a parte de gerenciamento de risco, que a gente vai falar um pouquinho mais, e depois a gente vai falar também sobre a questão de vendas. Tem muita pergunta sobre venda, Hotmart, já atingiu os 100 primeiros, quer comprar só os indicadores. Então, eu vou deixar agora o Ricardo falar um pouquinho sobre gerenciamento de risco, como ele opera também, como ele toca os robôs. Hoje teve a maioria do pessoal saiu do game, algumas pessoas operaram horários diferentes, algumas pessoas saíram no loss, a gente avaliou algumas operações, não entrou no mesmo ponto. Então vamos falar um pouco sobre gerenciamento de risco. Vou passar a palavra para o Ricardo, daí depois eu retomo e a gente fala um pouquinho mais sobre vendas, Hotmart e mais algum assunto técnico que eu vou identificar. Também no final da reunião aqui, vou voltar lá para o Instagram. A gente abriu uma caixinha de perguntas, tem umas 40 perguntas, eu vou passar uma por uma lá e vou responder as perguntas. Ok? Toca aí, Ricardo, vamos falar um pouco sobre gerenciamento. Beleza, deixa comigo. Pessoal, é de suma importância, né, saber exatamente como rodar essas ferramentas, né? Eu vejo muita gente aí querendo pegar, botar 6 robôs com R$ 1.000 na conta. Ou 3 robôs em cada ativo. Fica 6 robôs na tela com R$ 1.000 na conta. Isso não vai dar certo, pessoal. Para você rodar todos os robôs em todos os ativos, tem que ter no mínimo R$ 6.000. Ou seja, cada robô roda um mini contrato com R$ 1.000 na conta. Isso é importante ficar bem claro para vocês, né? Para não ter nenhum problema futuro. Porque você vai estar operando vários ativos ao mesmo tempo e você precisa ter uma margem de segurança na operação, né? Outra coisa que eu vejo o pessoal falar muito aí também, fazendo perguntas hoje, com relação aos robôs, que robô operar. Hoje mesmo o robô volume, ele chegou a pegar 11 pontos no dólar, né? Hoje pela manhã. Deu R$ 110, é 11% do capital, pessoal, com um mini contrato. Esse robô, você tem que desligar ele. Ele já mais do que bateu a meta, entendeu? Então, vocês têm que entender o seguinte, o robô volume, ele é um robô de tendência. Quem gosta de operar tendência, roda o volume. Ele é um robô de tendência. Hoje o mercado, o dólar, ele pegou uma super tendência, ele foi embora. Você não pode saber que o dólar está tendencioso, está indo só, está só comprado ou só vendido, você não vai ligar, não vai subir o robô distance, entendeu? Porque é um robô anti-tendência. Então tem que ter esse feeling. O volume é para tendência, o distance é um robô anti-tendência e o Kelt é um robô anti-tendência também, só que é um robô de consolidação. É um robô que você vai rodar quando o ativo está naquela zona, aquela zona ali segurando em máximas, segurando em mínimas. É um bom momento você rodar o robô Kelt. Então tem que ter essa sensibilidade. Eu vou repetir novamente. O robô volume, o mercado está tendencioso, sobe o robô volume, né? O robô Kelt, se o mercado está consolidado,
Você sobe o robô Kelt. E o robô Distance, ele é um robô anti-tendência. Você não vai operar ele quando o mercado está tendencioso, o mercado está só comprado ou só vendido. Senão você vai tomar stop. Outra coisa, não se deve rodar os robôs, pessoal, depois de meio-dia. Né? O robô roda ali até 11h30, no máximo meio-dia, você vê que o robô bateu a meta, desliga. Vai lá naquela tecla lá que o Luciano falou lá, Algo Trade, clica ali e desliga o robô. Então, essas sugestões são muito importantes para vocês terem uma melhor performance do robô. Tá? Não deixem também de acompanhar, né? Lógico que é outro serviço nosso, que são os indicadores. Hoje, os indicadores hoje deram um show hoje, tanto no dólar como no índice. Então, vocês têm que estar acompanhando também os indicadores. Tá dando uma olhada, os pontos de venda, os pontos de compra, né, para poder operar na mão. Quem operou o indicador hoje ganhou muito dinheiro. Né? O dólar hoje ele chegou a dar 69 pontos, 69, se eu não me engano, no indicador Trade Like a Pro, né? E no índice chegou a dar 1.000 pontos, né, hoje pela manhã. Então, são indicadores realmente que o pessoal que opera aí pode tá usando eles para tomada de decisão, né? Bota todos os indicadores na tela e assiste o vídeo de novo lá que o Luciano fez lá aqui no Hotmart, explicando como funciona cada indicador, que aí vocês vão ter uma excelente performance também, tá? Ou seja, a gente está vendendo aqui um pacote de serviços. Então, quanto mais você usufruir desse serviço e saber como usá-los, né? Isso vai potencializar muito o lucro de vocês, né? E ter esse feeling de saber o momento de subir cada robô, pessoal. Tá? Isso é muito importante. Espero que tenha ficado claro. Né? Tem mais alguma coisa que queira tocar aí, Luciano? Luciano, tá me ouvindo aí? Aí, ó. Só no índice, ó. Quando deu o sinal aqui do Like a Pro. Oi, eu tava mutado aqui. Tranquilo. Quando deu o Não, sinal acho aqui, opa, que distância, que surfada linda aqui, ó, no início do dia. Opa, deu o sinal aqui no Like a Pro, vai embora com ele. Então tem também, vocês procurarem usar também, esse é mais um serviço, pessoal. No dólar ali, ó, subiu muito. No índice também deu uma venda aqui de 1.000 pontos. Né? No índice deu 1.000 pontos. No dólar deu... a última vez que eu vi, estava dando 69 pontos, se eu não me engano. Vê até o último alvo aí como foi que deu, Lu. O sinal até o último alvo. Quem comprou aqui e saiu aqui, pegou 51 na virada do candle. Mas quem ficou até o final do dia, talvez pelo reverse bands aqui, quem comprou aqui só entregou no final do dia e saiu com 66. Excelente operação. Então, pessoal, tem que ter esse feeling também, tá? Tem que olhar, procurar entender os indicadores, vai rolando o tempo gráfico para trás, ver como eles funcionam, ver os momentos certos de entrada, combina os indicadores, isso é importante. O Luciano botou aí os 3 indicadores na tela. Isso aí é importante você fazer isso também, botar os 3 indicadores, pra vocês verem, combinam com o outro, você vê o momento certo de entrada, vai rolando o tempo gráfico para trás, 1 mês, 2 meses, e vai vendo para vocês verem o momento certo de entrada, quais as melhores operações, onde você pode pegar mais pontos, para auxiliar no seu trade também, né? No dia a dia, ajudar na estratégia que você já usa aí, tá bom? Então é isso aí. Bom, acho que sobre o gerenciamento é isso, depois a gente pode coletar mais perguntas, então é um mini para cada 1.000 aí que for rodar, né? Exatamente. É o mini que a gente recomenda. E se for rodar todos os robôs, por exemplo, só no dólar, a gente sabe que o dólar é mais alavancado, né? Então, tentar rodar os 3 robôs com R$1.000 só é muito, muito arriscado, né, cara? Coloca pelo menos 3, 4, 5, 6 mil. 3.000 é o mínimo para rodar os 3 robôs. Agora coloca 6, tu vai estar muito menos alavancado, enfim, muito menos exposto ao risco, né? Bom, o pessoal comentou muito sobre horários para rodar os robôs, tá? Pessoal, atualmente, os nossos robôs não têm a configuração de horário aqui, tá? Mas internamente, para vocês entenderem, os nossos robôs, eles operam das 9h30 às 16h30 e encerram todas as operações às 17h30, tá? Isso é um padrão que a gente usa, então vocês não vão ver os nossos robôs operando 9 horas, 9h05, 9h10, eles só operam a partir de 9h30, tá? E só vão abrir ordens até geralmente 16h30.
E se tiver uma ordem aberta que está sendo carregada com um trailing stop, alguma coisa, e chegou 17h30 e ela não foi encerrada, os robôs vão encerrar elas automaticamente, tá? Existe ainda a opção de, no futuro, a gente trocar esses horários em tempo real. Por exemplo, a gente identificar que o mercado sai uma notícia muito forte, aconteceu alguma coisa, e a gente desligar os robôs automaticamente. A gente vai fazer isso, tá? Vai comunicar aos clientes, mas por enquanto os robôs não têm essa inteligência, e no momento que tiver, eles vão receber essa informação pelo license, tá? O license vai estar aberto e vai receber essa informação. Então, por enquanto, eles operam o dia todo, a partir de 9h30 até 16h30. Se dentro desse período vocês quiserem rodar ou não rodar o robô, por enquanto o controle é no Algo Trading, tá? É desativar o robô mesmo. Mas muitas pessoas já solicitaram para a gente habilitar aqui os horários, tá? Então, a gente provavelmente vai estudar isso nas próximas versões, vai liberar os horários aqui para vocês poderem alterar isso também, tá? Só para concluir o item do gerenciamento de risco, então, pessoal, respeitem suas metas, né? Meta de ganho, meta de perda, atingiu a meta, estabeleça uma meta. Eu acredito que quem está aqui minimamente já fez curso de trading, sabe os riscos de operar no mercado, sabe que o gerenciamento de risco é a chave. E não é todo dia que vai dar 5, 10%, 5, 10% todo dia. Se fosse assim, estava todo mundo ultramilionário, enfim. A gente sabe que tem que gerenciar risco. Se você conseguir fechar lá no final do mês com 20, 30, 40, 50%, um mês tem que, sabe, levantar as mãos para o céu. É o que a gente busca, mas a gente sabe os riscos desse mercado, né? Então, controlem as suas metas, façam o seu gerenciamento de risco, identifiquem como está o mercado e façam essas escolhas, né? Mercado lateral, Kelt, volume, distance, enfim. Agora, aquelas pessoas que querem rodar o robô às cegas o tempo todo, abrir uma máquina virtual, por exemplo, e deixar os 3 robôs rodar nos 2 ativos no tempo integral, essas pessoas não podem fazer uma análise do dia, tá? Não podem fazer uma análise do dia, tomei um stop hoje, enfim. Essa pessoa tem que, então, deixar o robô rodar a semana toda, o mês todo, para fazer uma análise dele, fazer uma análise mais completa, né? Bom, então isso sobre configurar os horários. Sobre a liberação das licenças, então, pessoal, é muito importante uma coisa. Quando vocês instalam a licença aqui, ó, vocês viram que vocês receberam uma mensagem inicial dizendo que tem que aguardar a liberação. Essa mensagem inicial, como a gente descreveu no vídeo lá do Hotmart, ele grava nos nossos servidores lá no Google, então, que algum usuário instalou os nossos robôs e precisa fazer a liberação. A gente está verificando isso a cada 5 minutos, tá? Então, fez a instalação, espera um pouquinho, dá uns 5, 10 minutos, tenta de novo, daqui a pouco já vai estar liberado, que é só o tempo de a gente acessar lá e liberar. Sobre as contas, tá? A gente colocou isso no nosso site. O usuário que fez a compra no Hotmart, o nome do usuário que fez a compra no Hotmart, a gente vai liberar quantas contas esse usuário precisar, tá? Isso vai ser uma política nossa. A maioria das empresas de robô limita em 1 conta, 2 contas, 3 contas. Nós vamos limitar pelo nome do usuário. Então, o usuário que fez a compra, ele vai poder instalar em 3, 4 corretoras, conta demo, conta real, sem problema nenhum. Então, vai ser limitado pelo nome, tá? Nesse primeiro momento, a gente ativou todo mundo, tá? Todo mundo que solicitou, a gente ativou hoje. A partir de amanhã, então, a gente já está com os e-mails de todo mundo que comprou no Hotmart. A gente vai começar a checar todos os nomes. E quem, por exemplo, está comprado com o nome lá no Hotmart, eu comprei com o Luciano, e aí eu instalei o robô na conta do João, e a gente ativou o João. Então, amanhã, nos próximos dias, a gente vai desativar isso e vai entrar em contato com vocês individualmente para checar, qual é o nome de usuário que você quer usar, o nome das contas. É Luciano? Não, é João, é o nome da minha esposa, é Maria. Então, a gente vai liberar a sua licença só nas contas da Maria e assim por diante.
Porque se a gente não fizer esse tipo de controle, pessoal, realmente descamba e os nossos produtos param aí nas redes sociais e rapidamente tem centenas, milhares de pessoas utilizando sem ter licença, sem ter comprado, sem estar participando da nossa comunidade aqui do que a gente está construindo, tá? Bom, mais algumas perguntas sobre vendas. O pessoal perguntou muito sobre o Hotmart, quem pagou no boleto. A gente está lá, enfim, em contato com o Hotmart. O Hotmart fala entre 24 e 48 horas. Então, provavelmente, quem pagou já hoje, amanhã vai ser liberado. Acho que com certeza, tá? Então, essas pessoas que pagaram no boleto estão aguardando a liberação do Hotmart. Então, logo liberar, vocês vão acessar o Hotmart, vão baixar os arquivos, vão instalar, vai cair aqui para nós, 10, 15 minutinhos, a gente libera a licença, está funcionando, está pronto para instalar. Pergunta sobre mensalidade também. A mensalidade, então, quem fez o pacote de adesão vai ter acesso ao primeiro mês sem a mensalidade. A partir do segundo mês, os robôs e os indicadores só vão funcionar com a mensalidade. Tá? A gente acredita que vai ser muito fácil tirar o custo de adesão já nas primeiras semanas e depois a mensalidade vocês vão ver que vocês vão tirar com um trade desse aqui, vocês vão tirar a mensalidade. E a mensalidade é o que nos garante, então, fazer evolução e, principalmente, vocês continuarem recebendo sets diários, né, pelos robôs via internet. Porque, realmente, como a gente atualiza todos os dias, no momento que você não tiver mais atualização, os robôs vão funcionar com padrões antigos de mercado e aí, provavelmente, eles vão tender ao prejuízo, né? Então, muito importante a licença. Algumas pessoas perguntaram se a gente vai comercializar os indicadores sem os robôs. Não é nossa ideia nesse momento fazer isso, tá? A gente montou um pacote só para o time Trader for Fun e a gente vai manter assim por um bom tempo, tá? O pessoal perguntou, já atingiram os 100 primeiros, que são as pessoas que vão ter acesso aos novos produtos? Não, a gente ainda não atingiu, mas a gente está bem próximo. E mesmo que atinja agora, entre hoje e amanhã, nós vamos, provavelmente nos próximos dias, ainda essa semana, vamos manter essa condição para quem comprar ter acesso aos novos produtos, porque a gente entende que a gente está dentro de um ambiente controlado ainda, só quem teve acesso aos nossos vídeos, à nossa live, enfim, foi as pessoas que vieram nessa primeira etapa do Team Trader for Fun. Então, essas pessoas a gente está checando, são todos alunos, vão ter acesso a isso. A partir da próxima semana, provavelmente, a gente vai tirar lá do nosso site aquele link de compra promocional, esse do R$1.000 e 150, e vai deixar só o preço cheio dos 1.800 e dos 300. E aí, se a gente ainda tiver alguma condição diferenciada para o pessoal do Trader for Fun, a gente vai ter um link separado, né? Algumas pessoas perguntaram também se poderiam ser afiliados, enfim. Então, daí também a gente vai ter sempre um link separado, que daí ou o próprio Luiz lá do time vai enviar para vocês, enfim. A gente vai controlar isso de uma forma diferente. Então, estamos numa construção, estamos aprendendo a trabalhar juntos. Provavelmente a gente vai criar um canal de Telegram, tá? Para postar alguns vídeos, postar o resultado dos robôs, porque algumas pessoas hoje comentaram, mas a minha entrada foi diferente da entrada que está postada. Escorregou 5 pontos, escorregou 10 pontos, escorregou 15 pontos, e aí escorregou 15 pontos, não alongou a operação, veio e tomou trailing stop. É o mercado, é renda variável, isso acontece, tá? Tem liquidez para todo mundo? Tem, é óbvio que tem liquidez para todo mundo, mas nem todos os robôs de todos os usuários vão entrar exatamente no mesmo preço e sair no mesmo preço. Mesmo eles sendo o mesmo robô, o mesmo ativo, cada um roda numa corretora diferente, cada um tem um timing diferente, um está mais próximo da bolsa, um está mais longe, um tem delay, outro não tem delay. Então, vai acontecer isso, então provavelmente nos próximos dias a gente vai criar um canal no Telegram para estar postando os resultados, enfim, estar fazendo os comparativos, analisando as performances, para as pessoas entenderem claramente essas diferenças. Quer falar alguma coisa aí, Ricardo? Não, em suma é isso aí mesmo, né? Eu acho que todo mundo tem que ter o bom senso, como eu falei, e saber realmente, como o Luciano também frisou bastante aí, saber o momento de ligar o robô, saber o momento que
tanto você tem que ter um limite diário, tanto de ganho como de perda, né? Não existe estratégia onde não tome stop, pessoal. Não tem como você avaliar nenhuma estratégia em um dia de trade, tá? Você tem que avaliar pelo menos o fechamento do mês, você entender, né? E sempre parando quando bater a meta. Tem que ter uma meta diária, cada robô, e não evitar estar rodando robô à tarde, que a gente sabe que à tarde tem menos liquidez. Rodar pelo menos até meio-dia e depois suspende e tá ótimo aí. Outro dia vai ter mais trade de novo e continua rodando robô no próximo dia, sem problema nenhum. Isso vai dar uma performance muito melhor aí no resultado de vocês. Então é isso aí. Perfeito. Eu vou então aqui, eu vou entrar no Stories e vou responder as perguntas que o pessoal fez na caixinha lá que a gente habilitou. Veio várias perguntas, então eu vou correr rapidamente aqui e vou falar sobre elas. Bom, o Michael perguntou, vamos fazer no grupo de Telegram, WhatsApp? Sim, vamos criar nos próximos dias. A gente só precisa esperar baixar um pouco a poeira. Realmente está sendo bem difícil para nós dar o suporte nesses primeiros dias, por isso um grupo controlado, né? Mas mais para frente a gente vai criar esses canais sim para centralizar. Outra pergunta. Eu pago R$1.000 para ter acesso aos robôs, depois vou ter uma mensalidade? Sim, vai ter uma mensalidade, R$150 a partir do segundo mês. Outra pessoa comentando aqui, Trend Lacker Pro mais Magic Lines igual a grana demais. Então, a gente teve muitos feedbacks positivos, pessoal. Olhem para os indicadores. Tem muito dinheiro na mesa aqui com esses indicadores, tá? Até quando vai estar disponível para aquisição? Então, a gente vai deixar mais alguns dias, mais 2, 3 dias para o pessoal do time dentro dessa condição especial aí, sem problema nenhum. Quando vai ser a mensalidade, tá? Provavelmente vai ser daqui a 30 dias, mas nos próximos dias, assim que tiver disponível lá no Hotmart o produto na mensalidade, a gente já vai disponibilizar aí para vocês estarem contratando, enfim, mas só daqui a 30 dias vai começar a valer. Algumas pessoas perguntaram da data, mas talvez fique ruim para mim, dia 14, dia 15, dia 13. Cara, tudo isso é só conversar com nós aqui, a gente fica tranquilo, cara, vou conseguir dia 5, todo dia 5 fica bom para mim. Então, isso a gente vai ajustar agora nas próximas semanas, sem problema nenhum. Como a gente falou, a mensalidade de R$150, cara, vai ser um trade e a gente vai fazer questão que vocês paguem ela sempre com um trade. Existe a possibilidade de ter acesso só aos indicadores? Então, não, por enquanto não, é só um pacote que a gente fez aí para o pessoal do time. Talvez no futuro, se a gente for desmembrar, talvez só um desses indicadores aqui valha os R$1.000, e aí os preços vão ser bem outros, diferentes, né? Então, a gente sabe que só os indicadores valem o preço aí, né? Quantos pontos stop em cada robô no dólar? Então, varia. Tem robôs, dependendo do dia, que estão com stop de 5, de 6, de 7, até 10 pontos, tá? Então, até 10 é a média que a gente usa. Então, se tu usar um mini contrato para R$1.000 e colocar 100 de stop máximo diário configurado, aí provavelmente tu não vai ter margem para continuar rodando se a tua primeira operação do dia for um stop, tá? Agora, se tu tiver um pouquinho menos desalavancado, 2.000 para cada mini, tomar um stop de 10 pontos, num dia que o mercado está muito alto, que tu pode tomar um stop de 10 pontos, tu ainda está vivo no mercado para fazer outras operações, outros robôs, e te ajudarem a continuar na operação. Então, eu não uso, tá? Eu aumento um pouquinho mais a minha margem ali, 15%, para poder estar vivo para uma segunda operação. Qual a média de lucro mensal do Kelt? A gente tem um backtest, está aqui no nosso Instagram, vocês podem procurar aí, está postado no nosso IGTV também. O Kelt normalmente ele dobra, tá? Pelos backtests, normalmente ele dobra. Só que você tem que ser resiliente com ele, porque ele vai ter dias de perda, vai ter dias de ganho, vai ter dias de empate, e quando ele entra na consolidação, ele realmente faz o serviço lindo e faz a conta crescer. Só que a gente tem que entender o seguinte, pessoal, a gente não sabe que dia isso vai acontecer. A gente não sabe se vai ser na segunda, na terça, na quarta, na quinta, se vai ser na primeira semana do mês, se vai ser na segunda. A gente sabe que ele é um robô seguro, que ele não quebra a conta
E se eu rodar ele o mês todo, ele vai ter dias que ele troca dinheiro, ele vai ter dias que ele perde um pouquinho, dias que ele ganha um pouquinho, e ele vai ter dias que ele arrebenta. E aí, nos dias que ele arrebenta, normalmente ele acaba dobrando a conta aí no mês. É o que mostrou o backtest do índice, pelo menos, né? Sabemos, temos certeza que ele vai fazer nos próximos meses? Não sabemos. É renda variável. Mas a gente vai estar aqui calibrando ele dia a dia e olhando para o mercado para garantir que ele tem uma performance satisfatória aí com o nosso dinheiro. Outra pergunta: se o robô entrar em uma operação e eu decidir alongar, é só remover o robô? Por conta e risco. Se a operação está aberta na tela e você quer fazer o gerenciamento manual, desliga o algo trading e faz o teu trailing stop manual sem problema nenhum, se você se sente confortável para isso, tá? Mas depois também a gente tem que ter o bom senso de não olhar para os posts que a gente faz e ver, ó, eu não tive a mesma performance, né? Aí você tem que garantir a sua performance a partir desse momento, né? É muito importante. Você disse que o stop fixo do Kelt é de R$36, ou seja, não posso alterar? Não. O stop do Keltner está configurado no dia de hoje, estava configurado para 150 pontos. Vai estar configurado para 150 pontos amanhã? Provavelmente. A gente ainda vai analisar o mercado, mas isso muda todo dia, tá? Então, isso faz parte do nosso trabalho, analisar o mercado e identificar os tamanhos de mercado e os tamanhos de stop, mas hoje ele estava configurado para 150 pontos, tá? Talvez depois com um canal de comunicação direto só com as pessoas que compraram aqui, a gente estabeleça uma comunicação maior aí para as pessoas entenderem um pouquinho mais, para quem quer entender, né? Porque a gente tem todos os perfis de público, o cara que quer deixar rodar o mês todo em caixa preta e o cara que quer intervir nas operações, né? Fiz uma grana hoje com as Magic Lines, top. Perfeito, veio aqui na nossa caixinha. Posso testar antes de comprar? Infelizmente, por esse nosso modelo de licença, a gente não liberou os testes, porque a gente acredita que se não tiver o nosso controle de licenças, os nossos arquivos vão cair na rede e rapidamente milhares de pessoas vão ter acesso aí, e não é o que a gente quer. Então, eu aconselho fazer a compra, usar pelo período de 7 dias, que é o que manda a lei do consumidor e o Hotmart aí. Então, é um bom período para testar produto, né, e poder cancelar. Fiz um vídeo para colocar e rodar também pelo Drive virtual no MetaTrader 5. Perfeito. Essa questão de rodar em máquina virtual, que eu falei um pouquinho no começo, eu vou fazer um vídeo depois, provavelmente amanhã, e vou falar exclusivamente de como subir uma máquina virtual na Amazon, tá? Isso aí daria um curso, mas eu vou entregar isso para vocês porque muitas pessoas estão pedindo, tá? Vou gravar um vídeo só para isso. Quantos pontos stop em cada robô? Então, uma média aí, 5 a 10 pontos no dólar, de 150 a 300 pontos no índice. Os robôs que alongam mais podem tomar um stop maior, o Kelt um stop menor. Outra pergunta de stop. Posso mesclar os dois indicadores? Como faço isso? Exatamente como eu fiz aqui, arrasto os dois para o gráfico, os três para o gráfico, sem problema nenhum. Então, a gente vê aqui, ó, por exemplo, o dólar. O dólar foi uma mãe hoje, né? Ele abriu aqui, a gente já sabia que estava vendido, estava abaixo aqui das linhas. Então, no momento que ele rompeu aqui, quem entrou nesse trade aqui saiu exatamente nesse alvo aqui com 12 pontos. O mercado segurou, não rompeu mais. Aqui, ó, fez um pullback cinza. Depois veio de novo. Aí a gente estava esperando ele romper aqui para pegar ele lá no alvo de baixo. Ele não rompeu. No momento que ele não rompeu, virou cinza aqui. A gente já estava na expectativa que o mercado virasse. Ele realmente virou aqui, ó. Fez um topo maior, né? Inverteu a banda, né, Luciano? Foi para Inverteu a banda. de cima da banda. Inverteu a banda. Tem que ir com ele. Banda, rompeu o pivô de compra. Tem que ir Daí, aí. quando faz isso aqui, o que você tem aqui? Você tem esse alvo e você tem esse topo. Você sabe que o mercado vai vir testar esse topo. Então, você entra aqui,
Quando ele chegou aqui, larga um pouquinho de contrato, bota o teu stop no 0 e vai ser feliz. Vai até o alvo final, vai até lá. Entra com 2 contratinhos aqui, ó. Larga um aqui, porque sabe que ele vai testar esse topo e tem esse alvo aqui. Larga um contratinho aqui, stop no 0 e pagou a adesão dos robôs aí no primeiro trade. Né? Isso. Tá? Bom, já achei o vídeo da live no YouTube, obrigado. A gente mandou o link da live e quem entrar no nosso canal, que a gente está criando lá no YouTube, não acha o vídeo listado ainda, tá? Eu não sei porque o YouTube está demorando muito a processar o vídeo, porque o vídeo ficou com 2h30 e ainda consta em processamento. Mas quem acessar o link que está lá no nosso post, no nosso stories, ele está funcionando. Bom, os valores... O nosso site está um pouco difícil, então eu já falei para vocês, o nosso site, vocês não precisam acessar nada do nosso site, está tudo no Hotmart. O link da live, outra pergunta. Posso operar os 3 robôs? Então o pessoal está perguntando aqui, operar no Thread. Os nossos indicadores ele ainda não rodam no Thread, nem os robôs, até porque o Thread não tem automação de robôs, né? Ele só tem automação de indicadores. Os nossos produtos são todos para MetaTrader. Você pode sim rodar com 2 janelas, olhar o mercado e olhar os indicadores pelo MetaTrader e colocar a sua ordem pelo Thread. E sem problema nenhum, nós fazemos isso, né? Bom, seguindo aqui as perguntas. Rodar os 3 ao mesmo tempo. Então, a gente já falou, conta ED, configuração do horário. Então, eu já expliquei os horários de 9h30 a 4h30 e nas próximas versões a gente vai habilitar para o usuário poder mexer nisso. No Hotmart você só paga a adesão e tem acesso ao ano todo? Não, você tem acesso aos produtos, aos indicadores, você vai ter acesso a eles por 30 dias e você vai ter a licença no seu nome. No segundo mês, se você não quiser fazer a manutenção, os robôs e os indicadores vão parar de funcionar, mas você ainda tem a licença. No terceiro mês, se você quiser ativar a licença, você ativa, paga a mensalidade de 1 mês para nós, R$150, e a gente ativa os produtos de novo por 30 dias. E assim por diante. Então, se durante o período você quiser parar um pouco e voltar depois, a sua licença está garantida e quem comprou aí nessa leva de lançamento, enfim, virou nosso parceiro e vai ter acesso a todos os novos produtos que a gente está lançando, né? Dá para colocar só no MetaTrader? Sim, só no MetaTrader. Como configura a Amazon AWS? Vou gravar um vídeo só sobre isso. No Hotmart é fixo e tem uma taxa única. Quais são os produtos? Então, os produtos são os que estão no nosso site, lá que eu mostrei. 4 indicadores e 3 robôs. E quem comprar nessa etapa vai ter os próximos produtos e a licença mensal, então garante a evolução. Outra pergunta de gerenciamento de risco, já falamos. Ativar o robô, então só arrastar para cá. Robô, a conta tem que ser ED, sim, tem que ser ED. Desligar o robô, algo trading. Conta ED na XP, os 3 robôs, perfeito. Mensalidade, sim. A pessoa perguntou aqui por que não fazem mensal? Sim, temos mensal. Então é a adesão mais a mensalidade. Todos os indicadores e depois paga 1.150 por mês, exatamente isso. O mínimo de PC para rodar, já falei. Outra pergunta sobre a Amazon, então muito pertinente eu gravar um vídeo amanhã sobre isso. Disponibilizar só os indicadores, no momento não. Gerenciamento de risco, gerenciamento de risco, gerenciamento de risco. O Kelt é bom rodar no M1 ou no M5. Pessoal, o set dele funciona para os dois. No M5 é bem mais aconselhável, bem menos arriscado, digamos assim, mais conservador. E no M1 ele é mais frenético, como a gente mostrou no backtest que está lá no nosso Instagram. Ele não vai causar uma catástrofe rodando no M1, mas tu tem que estar preparado para ver umas 10 operações no dia. E tem dias que vão ser de perdas. Se vocês olharem o backtest que a gente postou lá, o máximo de perdas consecutivas que ele teve foi 4 trades seguidos e o máximo de gain foi 25 trades seguidos no M1.
Então, é óbvio. Imagina, você roda o gráfico num dia, pode acontecer de num dia no M1 tu ter 4 gains e 2 loss. Mas também vai ter um dia que tu vai ter 5, 6 gains e no outro dia 5, 6 gains. Então, tem que analisar o período, né? Então, M5 mais conservador, M1 mais frenético. Rodar os robôs, nuvem. Um sinal de alerta, quando... Uma boa pergunta aqui do José, claro. É possível criar um sinal de alerta quando o robô entrar na operação. Muito bom. Muitos robôs fazem isso já, né? De mandar um e-mail para a pessoa. Ou para quem usa o... Também houve uma pergunta, eu tenho como olhar as ordens pelo celular? Sim, porque o MetaTrader, você pode instalar o aplicativo do MetaTrader no seu celular, do MetaTrader 5, logar com os dados da sua corretora e acompanhar as ordens por ali. E aí existe um serviço do MetaTrader aqui, ó, que é o serviço de notificações e de e-mail. Então, sim, nas próximas versões a gente vai habilitar isso aqui para quem quiser utilizar e receber um e-mail sempre que o robô estiver em ordem. E esse notificação aqui via push é para quem usa o app no celular e quer receber um tust ali, né? Um pushzinho, uma mensagem no seu celular, ó, plim, Kelt entrou em operação, volume entrou em operação no dólar. Aí você habilita aqui o push, pega o código do MetaTrader do seu celular, cola aqui, faz o teste para iPhone e para Android, funciona muito bem. Então, vamos fazer a notificação sim por aqui. Não temos ainda, mas vamos trabalhar para disponibilizar isso nas próximas versões e vamos avisando por aqui. Outra pessoa falando, top, demais, top, estou no game. Como será feito o pagamento da mensalidade? Então, a gente vai colocar o link nos próximos dias no ar da mensalidade para vocês contratarem. Tem pessoas perguntando, posso pagar já a mensalidade de um ano cheio? Pode, sem problema nenhum. Então é isso. É isso, acho que as perguntas estão respondidas. Tem assuntos que vão render outros vídeos, né? Principalmente essa questão da nuvem. Outras pessoas perguntando, eu quero ver um backtest de um período maior, eu quero bater as tuas ordens com as minhas, mesmo que sendo corretoras diferentes, máquinas diferentes, slipages diferentes, a gente sabe que não é esse o caminho, mas a gente vai criar um canal, então, para estar mais próximo, provavelmente um Telegram aí, para a gente estar olhando, compartilhando, falando com outros usuários, enfim, tá entendendo como isso funciona. Então, dependendo de como for o dia amanhã, a gente sabe que tem muita gente que veio muita gente que está dependendo da liberação do boleto, que vai entrar só amanhã. Muitas pessoas entraram hoje, muitas pessoas vão entrar amanhã. Se tiver muitas dúvidas amanhã, durante o dia, a gente vai responder todas. No final do dia, se a gente sentir a necessidade, a gente vai gravar outro vídeo. E assim a gente vai, dia a dia, aprendendo junto, aprendendo a trabalhar, conhecendo mais os produtos. O importante, graças a Deus, foi que a maioria das pessoas saíram no gain hoje, pelos relatos. Não se comparem, tá? A gente sabe que teve aí, acho que 3 ou 4 pessoas que saíram no loss. Não se comparem com os outros. Rodem os robôs amanhã, vejam onde erraram, verifiquem os horários, se está tudo ok, se a sua conta está ok, se está o ED ativado, se está com uma boa velocidade, se a máquina é boa, roda os 3 robôs, se não é, não roda todos, roda um, verifica os horários, como é que está o mercado. Se quer deixar rodar o mês todo, roda o mês todo para fazer análise, com certeza vai se surpreender com o resultado. Não esquecendo que é renda variável, a gente não pode garantir, mas o que a gente garante é que a gente está trabalhando aqui 15, 20 horas por dia, né, para garantir que os robôs, os indicadores deem lucro, porque a gente roda o nosso dinheiro também, a gente é total skin the game aqui, a gente está nesse mercado para ganhar dinheiro, não é para brincar. E, enfim, é o que a gente quer para todo mundo. A gente sabe que a sustentabilidade do nosso negócio é todo mundo estar no game, então a gente vai trazer todo mundo para o game, e quem não tiver e tiver um pouquinho de paciência para ajustar esses detalhes, vai vir junto conosco. Apostou em nós aí no começo dessa jornada, então
tá junto conosco, vai ganhar junto conosco, com certeza. Da minha parte era isso. Tu quer fechar alguma coisa, Ricardo? Vou só avisar o pessoal aí para operar com inteligência, né? Como a gente falou, vocês nesse vídeo aí, depois vocês entenderem como funciona cada indicador, como funciona cada robô. Então, sigam o gerenciamento, pessoal. Operem com inteligência, não precisa ganância, tá? O robô deu um bom resultado, desliga. Né? Vê que tomou um loss grande, desliga também, tá? Tem outro dia para operar. Então, vamos operar aí com consciência e com inteligência. Valeu? Obrigado a todos aí mais uma vez. E a gente vai estar atualizando sempre vídeos novos aí, né? Para estar trazendo cada vez novos conteúdos para vocês. Um abraço a todos. Perfeito. Eu quero só fechar, mostrar uma última coisa, né, pessoal? As linhas bateram. Olha onde fechou o índice hoje, ó. O índice rompeu com volume aqui, ó. Faz a entrada aqui, ó. Aí, ó. 970 pontos do bolso. E o dólar foi a mesma coisa, né? Então, como teve muitos relatos, muita gente ganhou grana só com os indicadores, pagou adesão aí hoje. Isso. Boa noite, pessoal. Amanhã estamos juntos respondendo as dúvidas, operando e vamos para mais um dia. Obrigado. Boa noite. Valeu, boa noite, galera.